Quarta etapa é a lei de Moisés. O grande tema tratado por Paulo nos versículos de Gálatas é justamente a lei de Moisés. Cerca de 645 anos depois de ter falado a promessa a Abraão, Deus vai e entrega a sua lei a Moisés. Para os judaizantes, isso significava que a lei era um meio real de alcançar a salvação. Entretanto, em Gálatas 3,15, vamos ver aqui, Gálatas 3,15 diz o seguinte: Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Então, ainda tem o versículo 17 que diz o seguinte: E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Então, a promessa que foi feita a Abraão vai se cumprir, sendo que a lei ela não anula a promessa gratuita e a salvação pela fé. A lei ela foi dada a Moisés, o mediador, por causa da transgressão dos homens, tendo como propósito abrir os olhos do ser humano, do homem, para toda a sua culpa e para a sua incapacidade de se aproximar de Deus por mérito próprio. No versículo 19, vamos ler? O versículo 19, nós lemos aqui, ó. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. O versículo 23, apresenta o papel da lei como uma escolta, um aio que nos prende, enquanto que o versículo 24 que nós vamos ler menciona que ele é como um tutor que reprime duramente. Então vamos ler os versículos 23 e 24. Diz o seguinte: Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então, alguém sobre a lei, reconhecendo que estava condenado, não podia fazer nada a não ser esperar a libertação de Deus. Bem, então, nós já vimos 4 etapas. A quinta etapa que eu quero me referir nessa sequência histórica é a etapa dos profetas. Essa etapa dos profetas, vários profetas comunicaram a palavra de Deus durante os anos. Então, essa fase da sequência histórica inclui os profetas que, ao longo do tempo, estiveram falando sobre a vinda do Messias. Eles falavam daquele que iria reinar, mas também mencionavam aspectos específicos da humilhação de Cristo. Entre tantas profecias sobre a vinda do Messias glorioso, há uma que eu gostaria de destacar e analisar mais profundamente. Refiro-me a Isaías 52, no versículo 13. Vamos ler? Então, em Isaías 52, versículo 13, diz o seguinte: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Então, no 14, continuando, diz o seguinte: Como pasmaram muitos à vista dele, pois seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Então veja que mostra, em Isaías começa a mostrar o Cristo desfigurado, o processo do sofrimento de Jesus
o processo pelo qual Jesus passaria levando sobre si as nossas dores. No capítulo 53, mais alguns aspectos são salientados, como a humilhação perante os outros homens, o castigo que ele sofreu por nós na sua morte. Vamos ler então Isaías 53, versículo 3. Isaías 53, vamos ler os versículos de 3 a 8. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante aos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo foi ele ferido. Então, irmãos, o pecado pelos quais Jesus sofreu nunca foram deles, mas sim nossos. Lá no versículo 9 de Isaías 52, lemos que não havia engano em sua boca e que ele, não havia engano em sua boca, e não ele, mas aqueles com quem ele morreu eram ímpios. No versículo 10 e 11, vamos ler aqui o versículo 10 e 11. Versículos 10 e 11. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então foi do agrado de Deus que Cristo pagasse pelos nossos pecados e justificasse a muitos. Ainda no versículo 11, lemos também sobre a sua ressurreição. 700 anos antes da vinda de Cristo, a revelação já estava sendo progressivamente expandindo-se e o plano de Deus sendo apresentado cada vez mais com os detalhes. Isaías foi muito detalhista sobre o que Cristo passou. E a quinta etapa que eu queria comentar com vocês é sobre a plenitude dos tempos. Mas vamos dar uma pausa aqui.